Estudos Bíblicos, lição número 18. O tesouro no templo. Quando o templo de Deus foi aberto no céu, o que é que se viu no seu templo? E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Apocalipse 11:19. O que estava escrito em tábuas de pedra na arca do testamento? Assim fiz uma arca de madeira de acácia, e alisei 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e subi ao monte com as 2 tábuas na minha mão. Então escreveu nas tábuas, conforme à primeira escritura, os 10 mandamentos que o Senhor vos falara no dia da Assembleia, no monte, do meio do fogo. E o Senhor mas deu a mim, e virei-me, e desci do monte, e pus as tábuas na arca que fizera, e ali estão, como o Senhor me ordenou. Deuteronômio, capítulo 10, versículos 3 a 5. A arca que contém os mandamentos é descrita no Apocalipse como estando no santuário no céu. Os mandamentos de Deus constituem a lei do seu governo universal. O salmista declara que o reino de Deus domina sobre tudo e que todos os anjos guardam os seus mandamentos. Salmo, capítulo 103, versículos 19 e 20. Os 10 mandamentos estão registados em Êxodo, capítulo 20, dos versículos 3 ao 17. O que desonra a Deus? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Romanos 2:23. Por que é que esse assunto merece uma atenção especial hoje? Já é tempo de operares ao Senhor, pois eles têm quebrantado a tua lei. Salmo 119, 126. Como é que mostramos o nosso amor a Deus? Se me amais, guardai os meus mandamentos. João 14:15. Qual é a evidência de que conhecemos Deus? E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. 1 João, capítulo 2, versículo 3. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. 1 João 2:4. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. 1 João, capítulo 5, versículos 2 e 3. De acordo com as palavras de Jesus, o que é que devemos fazer até o menor dos mandamentos? Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Mateus 5:19. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para destruir, mas para cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tilo se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Mateus 3:15. O que é que Isaías profetizou que Jesus iria fazer? O Senhor se agradava dele por amor da sua justiça. Engrandeceu pela lei
e o fez glorioso. Isaías 42, 21. Repare como Jesus engrandeceu o sexto e o sétimo mandamentos. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Mateus 5, 21. Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Mateus, capítulo 5, versículos 27 e 28. Em sua carne, Cristo aboliu a lei dos mandamentos que estavam contidos em quê? Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Efésios 2, 15. Como era chamada a Páscoa. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum filho do estrangeiro comerá dela. Êxodo 12, 43. Nos tempos do Antigo Testamento, o povo de Deus realizava cerimónias que envolviam holocaustos e a expressão de sangue. Ezequiel 43, 18. Embora não fosse o sangue de touros e bodes que tirava os seus pecados, Hebreus 10, 4, essas ordenanças eram um meio de demonstrar a sua fé em Cristo e obter a sua justiça pela fé. Hebreus capítulo 11, versículo 4 e 28. Uma vez que serviam apenas como uma prefiguração de Cristo, essas leis provisórias não eram mais necessárias após a sua morte. Cristo pregou na cruz e apagou a cédula do que era contra nós? Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Colossenses 2, 14. Mas que coisa é que Deus não alterará? Não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Salmo 89, 34. Os 10 mandamentos saíram dos seus lábios? Então falou Deus todas estas palavras, dizendo. Êxodo capítulo 20, versículo 1. Não devemos confundir as ordenanças cerimoniais com a lei moral que está resumida nos 10 mandamentos. Como Deus não muda, e isso encontramos em Tiago capítulo 1, versículo 17, os seus mandamentos também não mudam. Os mandamentos de Deus são a sua justiça. Salmo 119, 172, que Ele coloca em nós quando nos justifica. Compare Romanos, capítulo 3, versículo 22, com Hebreus, capítulo 10 e versículos 16 e 17. Qual é a lei que tem um significado real para o cristão? A circuncisão é nada, e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. 1 Coríntios 7, 19. Como é que Paulo descreveu os mandamentos de Deus? E assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Romanos 7, 12. Olhar para a lei é semelhante a um homem fazer o quê? Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e vai-se, e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquece disso, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Tiago, capítulo 1, versículos 23 a 25.
Quando olhamos para a lei como um espelho, o que é que ela nos mostra? Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos, capítulo 3, versículo 20. Saberíamos o que é o pecado se não houvesse lei? Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Romanos, capítulo 7, versículo 7. A que mais se comparam os mandamentos de Deus? Porque o mandamento é lâmpada e a lei é luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. Provérbios 6, 23. Uma vez que a lei de Deus nos revela o pecado nas nossas vidas, que papel importante desempenha no que faz pela alma? A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Salmo 19, 7. Depois de a lei nos mostrar o nosso pecado, tem o poder de nos justificar? Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Romanos 3, 20. Só quem nos pode salvar. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos, capítulo 4, versículos 10 e 12. Então, anulamos a lei? Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Romanos 3, 31. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Salmo 48. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Tito 3, 8. Porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. O que é o pecado? Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. 1 João, capítulo 3, versículo 4. O pecado é reconhecido quando não há lei? Porque até à lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Romanos 5, 13. A força do pecado é a lei. 1 Coríntios 15, 56. Então, se a lei fosse abolida, não haveria mais pecado? Porque a lei opera a ira. Porque onde não há lei, também não há transgressão. Romanos 4, 15. Então, Jesus poderia ter eliminado o pecado sem ter que sofrer. Tudo o que ele teria que fazer era mudar a lei. Se ele apenas reescrevesse a lei, então não haveria mais violação. Não haveria mais necessidade de alguém pagar a pena. Assim, Cristo não teria que morrer. O próprio facto de Cristo ter morrido é a prova mais forte de que ele não mudaria a sua lei, pois é mais fácil passar o céu e a terra do que falhar um tile da lei. Lucas 16, 17.
Ao justificar aqueles que creem em Jesus, Deus deve ao mesmo tempo ser o quê? Para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 3:26. Até quando permanecerão todos os mandamentos de Deus? As obras das suas mãos são verdade e juízo. Seguros todos os seus mandamentos, permanecem firmes para todo o sempre e são feitos em verdade e retidão. Salmo, capítulo 111, versículos 7 e 8. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar há grande recompensa. Salmo, capítulo 19, versículos 7 a 11. À luz da palavra de Deus. Compreendo que a lei dos 10 mandamentos de Deus é o seu padrão moral supremo e escolho, pela sua graça, obedecer-lhe. Compreendo que a lei de Deus define o pecado e a justiça e não pode ser alterada. Entendo que as ordenanças que simbolizam a obra expiatória de Cristo foram as únicas leis que sua morte afetou. No nosso próximo estudo, que será a lição 18a, que será de facto um suplemento à lição que tivemos hoje a estudar, abordaremos o tema O que a Bíblia diz acerca de estar debaixo da lei. Até lá, desejamos as mais ricas bênçãos de Deus para todos vós.